Shalom para todos. Começou o ataque ao Irã. Esse momento que foi já tão insinuado e esperado nos últimos vídeos que eu gravei, nas últimas semanas. Já começou, na verdade, esse processo já com a caída da Síria, com a caída das ramificações do Irã, do Hamas, do Hezbollah, falamos sobre Asa, Filistim, falamos sobre Palmira, para quem se lembra lá da idolatria de Bel, tudo que isso, o entorno e a força deles caindo, o urso, o Parassa, a União, a gente falou com a Rússia, com a Ucrânia, a guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente falou de todos esses pontos que já estavam, inclusive, já aludidos e também, inclusive, explicitamente profetizados, também o ataques que vão anteceder esse grande ataque final que era de Teimã, de Iêmen. Quem diria Iêmen? Já está citado em várias fontes, 2000 anos atrás, que de lá ia sair sofrimento para Israel antes da etapa final. E eu quero dizer para vocês também o que está acontecendo e o que os nossos sábios já falaram, qual é a consequência disso, como vai continuar, a continuação do que está acontecendo. Eu vou trazer também, no final desse vídeo, que eu já me despedi de vocês, na verdade, e por causa desse momento eu me despedi de vocês, para realmente a cabeça agora estar focada e preparada para essa nova fase que o mundo vai passar. Mas como esse foi todo o motivo da preparação, então eu sinto aqui também uma certa obrigação de gravar esse vídeo e aconselhar também ver os vídeos que já gravamos sobre a preparação para esses dias. Eu vou trazer aqui também já que esse pode ser realmente a nossa despedida, pode ser que seja essa a nossa despedida final. E eu vou trazer então já nesse vídeo, eu vou trazer as imagens da viagem, da visita que eu fiz no túmulo dos antepassados, porque justo os antepassados estão muito conectados com essa etapa, como já está dizendo no livro do Zohar, que eu trouxe uma vez aqui, que os antepassados, a alma deles vai se encontrar com a alma do Mashiach, do verdadeiro Mashiach, antes da grande revelação, que esse encontro vai ser um pouco antes de Shavuot, a partir de como eu já tinha gravado em outra oportunidade. Então, lá no túmulo dos patriarcas, é a chance, leitoré, né, de se despertar para esse tema e despertar também Hashem pelas promessas que ele fez aos nossos patriarcas. Só de passagem, acabei de ser avisado que está a caminho de Israel já sem bombas, né? Sem drones com bombas a caminho de Israel, como o início de provavelmente é só o início do que eles pretendem ainda tentar fazer. Mas nós temos a proteção de Hashem. Eu quero trazer então, como eu falei para vocês, está dizendo no livro do Bereshit, capítulo 25, 18, está falando sobre os filhos de Ismael, os árabes. Veja que no Mechavilá, o local onde eles se assentaram, Atshura, Tcheral Pnei Mitzrayim, Boacha, então está daqui definindo o local, está mostrando o local onde eles se assentaram, Alpnei Kolechav Nafal. Está dizendo que eles se assentaram, mas a Torá usou a palavra Nafal. Nafal é caiu. O Rashi fala que Nafal quer dizer, o que quer dizer caiu? Quer dizer, se assentaram lá, caíram lá, se assentaram lá. É isso. Então, mas por que usa a palavra caíram se é para se assentar? Nada na Torá é à toa. O Zohar já fala que quem acha que a Torá termina com as histórias que ele traz, a história que ela traz, ele realmente, na verdade, não teria mérito de estar em vida, porque ele desprezando a Torá. A Torá não é um livro de histórias. As histórias, elas vestem conceitos, vestem segredos, vestem toda a existência está dentro da Torá. Então a Torá usa a palavra caída ao invés de se assentar para os filhos de Ismael. Porque eu falo Balatur e me explica. Logo depois a Torá vai falar quais são a Toldot, as gerações de Yitzhak, filho de Avraham. Então, por que antes fala que caiu, em vez de se assentar os filhos de Ismael? Para nos ensinar que quando cair Ismael, no final dos tempos, então florescerá Ben David, o Mashiach Ben David, descendente de Yitzhak. Então aqui a gente vai ver uma alusão de que quando cai no final dos tempos, a caída de Ismael no final dos tempos vai anteceder, assim que eles caírem, vai florescer o filho de David, o Mashiach Ben David. Agora,
Preste atenção que fala o Maral de Praga. Ele já fala há centenas de anos atrás o seguinte: aqui não se refere a todos os árabes, não a todos os Bnei Ismael, e sim a força de Parás, a força do Irã, essa força que tem no Irã, dentro dos árabes, é isso que vai cair, como a gente já viu na caída de Palmira, a gente já viu a caída da Síria, a gente viu a caída de Damasco, dentro da Síria em específico, que está conectado também com a clipá da construção do templo, como a gente trouxe lá no vídeo. A gente viu também o tema de Asa, todos esses temas se juntando, todas as ramificações do grande Parás, da força de Parás, e agora começou o ataque ao Parás diretamente. Vejam só que isso é o começo. Está dizendo na Gemara, no Talmud, no Tratado de Yomá, 10a, em nome de Rabiúda Barilai, que no futuro, no fim dos dias, eu trago isso no livro que eu escrevi sobre o final dos tempos, as profecias do final do tempo. É uma coletânea no final do livro. Em nome de Rabiúda ben Barilai, que no futuro, no fim dos dias, Rome, o Império de Roma, de Edom, que é o mundo ocidental, cairá nas mãos do Irã, de Parás. Porém, tem uma discussão lá. E o outro sábio, chamado Rav, outro sábio do Talmud, ele fala o contrário. Não é Parás, não é o Irã, a força do Irã, que vai cair nas mãos de Edom, de Rome, que é a força de Edom. E sim, o contrário. É o Parás que vai cair na força de... Então, não como foi falado antes, que vai cair Rome na mão de Parás, e sim que Parás vai cair na mão de Rome. Eu quero trazer aqui, trazer aqui como entender essa discussão no Talmud. Está dizendo no Midrash que no ano da revelação final haverá uma grande ameaça de guerra mundial, que o soberano de Parás, o líder do Parás, que é Irã, ele vai gerar um grande sofrimento ao mundo inteiro. Essa guerra será principalmente entre os países ocidentais e os países árabes. Haverá uma grande disputa. E assim a gente vai poder entender essa discussão do Talmud. Citando, a gente vai trazer aqui a explicação do sábio Rabbeinu Abarvanel, como entender essa discussão do Talmud. Junto com o Midrash, ele fala o seguinte: no princípio os países ocidentais atacarão o Irã e pensarão que tudo estará terminado. Porém, não é o final da história, pessoal. Depois o Irã e seus aliados vão se levantar e vão se vingar deles. Isso vai causar um grande estrago no mundo. E essa vingança é considerado pelos sábios como uma vitória parcial, uma vitória na mão que o mundo ocidental, o mundo de Edom vai cair na mão de Parás, porque vai ter uma reação. A gente já está vendo isso acontecendo, o que está escrito aqui, já no Talmud, nos comentaristas do Talmud. Primeiro tem uma discussão no Talmud dizendo que um vai ganhar, depois que o outro vai ganhar. E o Midrash fala que vai ter no final dos tempos uma ameaça de guerra entre os dois. E vai ter o grande sofrimento que vai causar nos países. Então isso deixa entender, assim diz o sábio, o Rabbeinu Abarvanel, que ele fala que no começo Irã, o Parás, vai ser atacado. Mas todo mundo vai pensar que ele perdeu, acabou. Mas vai ter a vingança dele, ele e os aliados dele. E está dizendo que essa vingança é considerada como uma vitória, mesmo que seja uma vitória parcial, é um estrago muito grande que vai acontecer. E isso se refere ao Rabiúda Barilai, que Edom vai cair nas mãos de Parás. De todas formas, próximo do momento da grande revelação, finalmente os países ocidentais vencerão o Irã, que vai cair nas suas mãos e vai dominar o mundo inteiro. Isso no Tosfot. Isso explica o Tosfot no Tratado de Avodah Zará 2b. A gente vê que está tudo aqui já está tudo aqui para nos dar força e nos orientar. Primeiro temos que saber que todo o mérito vem do lado espiritual, por mais que se expresse no mundo físico com guerras, com tecnologias, com ataques, com todas as patentes que tem. Se não tem o mérito, nada adianta.
Se tem o mérito, mesmo sem todas essas patentes, a vitória vem, como a gente viu em Hanukkah, em outras ocasiões, que a vitória vem de várias maneiras, ou em Purim tem também outras maneiras mais ocultas, mas, de qualquer forma, a gente tem que se cuidar de não cair na prova, de pensar que a força está nos tanques, nos aviões, nas bombas, nos mísseis. A força está aqui dentro do nosso coração, de cada um de nós. Como eu já falei antes, eu quero aqui também trazer o tema dos patriarcas. Está dizendo no Zohar, como eu falei, a influência deles, a força deles vai se juntar à força da revelação do verdadeiro Messias em breve, do Mashiach ben David. Tem também, como já sabe, como eu já gravei em outras ocasiões, sobre o Mashiach ben Yosef, que prepara o terreno. E o Mashiach ben David, finalmente, ele vem e traz a revelação. Tem o profeta Elias, né, que vem anunciar a vinda também, finalmente, do Mashiach ben David. Porém, a gente foi lá no túmulo dos patriarcas, e lá a gente despertou com as rezas e também essa aliança forte que Hashem fez com eles, para lembrar e despertar não só a eles, a nós, para trazer cada um que traz essa força espiritual, ele realmente aproxima esse período da revelação final. A gente vai ver o mal se deteriorando, é algo que todo mundo deve desejar e almejar, como está dizendo, devemos esperar pelo Mashiach a cada dia, é um dos princípios de fé, esse é o motivo, ter a esperança sempre da revelação de Hashem, ter essa fé que isso vai acontecer, que a justiça existe, que a verdade existe, e todo mundo que proclama a mentira no mundo vai terminar. Eles não têm com quem se apegar, porque a mentira, ela vive da clipá, e a clipá vai ser exterminada e vai embora. Pessoal, é hora de se afastar de qualquer conceito errado, de qualquer idolatria, de qualquer emuná. As pessoas ficam ainda com medo. Será que eu paro de acreditar nessa superstição, ou nessa entidade, ou nessa... Pessoal, quem ainda está com esse medo, não está nem aqui nem ali, ele vai, no final das contas, pode ser que ele faça tchuvá, mas vai ter que passar por uns bocados até chegar nessa limpeza. É melhor agora, em 1 minuto, receber a unicidade de Hashem, que em od milvador, não tem nada além de Hashem. Você entra nessa bolha que se chama Hashem, você está protegido de qualquer coisa. Eu quero trazer aqui também, eu vou trazer uma parte da viagem que eu fiz. Eu não vou trazer todas as imagens, porque eu queria preparar algo melhor, mas o tempo está curto, eu vou trazer já melhor, pouco do que nada. Então, eu vou acrescentar coisas que eu falei lá, que não vão para o ar. Lá no túmulo de Yaakov, eu estava lá com meus filhos, eu expliquei para eles o seguinte, que tem uma grande segulá, uma grande força de Yaakov, que o Yaakov fez a luta de revelar a verdade dentro da mentira. O Yaakov, ele nasceu junto com a Esav, a clipá dele, ele venceu essa clipá, ele conseguiu ter o discernimento e ter a pureza, de não só o discernimento, com a força de fazer essa seleção e se conectar com o bem. E a gente lá no túmulo de Yaakov, lá eu fiz também a reza para todos que pediram para mim, por rezas, e para todos que não pediram também, para todos que participam aqui com a gente, para todo mundo, Bezrat Hashem, ter essa força de Yaakov lá no túmulo dele, com essa força especial. Lá também vou trazer com coisas que eu fiquei impressionado lá, que eu não sabia eu não me lembrava que tinha lá. Há muito tempo eu não estive lá antes dessa visita. Então essa é a mensagem que eu passei lá para os meus filhos. A gente sentou lá, estudamos um pouco sobre esse tema, e eu expliquei para eles isso lá, e tem a força de pedir para Hashem esse discernimento, essa força de vencer toda a clipá, todo lado da impureza, todo lado errado, ruim, todo lado da injustiça, e a gente se conectar com a verdade, com os ensinamentos da Torá, com a vontade de Hashem, com o lado da pureza, com o lado da vontade de crescer, se elevar e se conectar com Hashem. Quem não fizer isso agora, nesse período, então ele vai acabar participando, de certa maneira, da seleção que vai ter no mundo em breve. Já começou agora, mais do que a reta final, agora está começando já na prática, não só no potencial, já está começando na prática, as coisas acontecerem. A gente está aqui, daqui a 1 hora, está chegando aqui o primeiro ataque de vingança lá do lado de Parás. Isso eles dizem que é só o começo, mas, por outro lado também, a gente nunca esquece que tem Hashem, e quem vive na bolha de Hashem, vamos viver na bolha de Hashem. Essa é a nossa mensagem. Em Nod Milvador, não tem nada além de Hashem. Tudo que tem no mundo é uma expressão da vontade de Hashem. Então a gente tem que se conectar com a vontade de Hashem. E pode ser que essa seja realmente a nossa
despedida real. Da outra vez foi minha intenção real ser a despedida, mas sempre eu sentia aí muitos pedidos de pessoas para eu seguir. E sempre eu via que as coisas ainda estavam chegando e estavam se estacando, estava tendo algo que não deixava as coisas ainda. Hashem queria dar chance, e provavelmente eu escutei isso de os tzadikim, estava dando a chance ainda para as pessoas se retornar, muita gente retornando da Torá, muita gente começando a cumprir Shabat, muitas pessoas se reforçando no Shabat de quem já cumpre, quem já estuda, se fortificando no estudo de Torá. Chesed, está dizendo que a tzedakah matzilah miamavet, a bondade, a benevolência, ela salva de decretos, ela salva da morte. É claro que tem que também fazer tzedakah, ajudar tanto com dinheiro quanto com a tua força, com a nossa força, ajudar as pessoas, com a nossa mente, ajudar da melhor maneira possível, também ajudar as pessoas, também estudar, aumentar o estudo, coisas importantes que trazem para a gente e para o mundo a salvação e a tefilá, a reza, a emuná, se conectar a Hashem e não deixar, não é hora de pânico, é hora de alegria, o mundo está se encaminhando para a revelação de Hashem. Por outro lado, é um período delicado, então a gente tem que se conectar forte e entrar na bolha de Hashem. Pessoal, eu me despeço de vocês novamente. E quem sabe a gente se encontre já na próxima vez, ao vivo, em Jerusalém Construída. Tudo de bom e até a próxima. Estamos chegando na Mará Marpelá, onde estão enterrados os antepassados, e os patriarcas e as matriarcas. Daqui a pouco vamos estar lá dentro. בעיקרון, אבל אני חושב שאנחנו תמיד לדעת בדיוק מה הם קוראים בין לבין. יש לו את הגדרים אחרים. Algo interessante que eu vi aqui, eu fiquei impressionado, é que fizeram também um monumento para a cabeça do Esaú. Ela pode ser que ela é louvada pelos povos que seguem a cultura de Esaú. Sabe a história? Que quando foram enterrar Jacó, Esaú não quis deixar. Mas eu fiquei impressionado que fizeram essa lembrança, inclusive escreveram aqui o motivo e a história, que quando Hushim ben Dan foi e viu que não estavam deixando, que Esaú não deixava enterrar Jacó, cortou a cabeça dele e ela rolou e caiu junto com os nossos patriarcas e foi enterrado junto com Jacó, e fizeram aqui um monumento para a cabeça dele. E é um ponto interessante que a gente vê que ele tinha uma conexão de entendimento do divino, de Hashem, só que na prática ele não teve força, não teve a vontade, a decisão de submeter o corpo dele a um entendimento. Isso é o valor da pessoa, o quanto ela submete as ações dela, o corpo dela, para o entendimento, para a espiritualidade dela, para servir a Hashem. Imagina o sentimento de Esaú quando ele vê a cabeça dele
só a cabeça dele separada do corpo, e ele vê que ele perdeu essa conexão para a eternidade. לא, גם אין